heterogêneas, nós temos discussão na doutrina. Por quê? Porque o complemento não é feito pela mesma fonte legislativa. O complemento vem de outras instâncias. O complemento vem de portarias, por exemplo, como ocorre na Lei 9.605, complementada em diversos momentos por portarias, a Lei de Crimes Ambientais, como ocorre na Lei de Drogas, 11.343, complementado por portaria da Anvisa, que vai dizer o que é droga ilícita. Sobre a norma penal em branco heterogênea, há uma corrente doutrinária, por exemplo, Paulo Queiroz, Nilo Batista, Zaffaroni, Rogério Greco, que entendem que a norma penal em branco heterogênea fere, sim, o princípio da legalidade na dimensão reserva legal. Entretanto, não é essa a opinião dos tribunais superiores. Porque, se o fosse, nós não teríamos hoje ninguém condenado por tráfico de drogas, por exemplo, já que a ilicitude da droga está prevista lá na portaria da Anvisa. A Anvisa não é o Congresso Nacional, é fonte diversa. Muito bem, prosseguindo, nós acreditamos na opinião equilibrada, meio termo, da doutrina espanhola, do Mirpurg, na doutrina brasileira, do Alberto Silva Franco, os quais entendem que nós temos que ter um espaço para a norma penal em branco. Esse espaço tem que ser visto com necessidade. Não é todo o caso que podemos regulamentar através de norma penal em branco, mas há relações sociais que, pela dinâmica de sua alteração, exigem a regulamentação via norma penal em branco, porque só assim teremos uma forma técnica e rápida e célere de compor e de resolver o problema da tutela do bem jurídico. Então, a norma penal em branco, desde que seja somente em situações necessárias, tá? Desde que seja uma regulamentação equilibrada, é sim constitucional, porque o princípio da reserva legal também, assim como os demais princípios, não podem ser compreendidos de forma absoluta, reserva legal absoluta. Aqui eu utilizo a expressão do Nilo Batista, reserva legal absoluta e reserva legal relativa. Entendemos que nesse ponto a reserva legal cede um espaço à norma penal em branco, lembrando que sempre terá uma lei que necessitará de um complemento no seu preceito primário. Norma penal em branco são leis incompletas no preceito primário que necessitam de complemento. Não são leis incompletas no preceito secundário, na pena. As leis incompletas no preceito secundário são tipos remetidos, como o 304 do Código Penal, como o artigo 1º da Lei 2.889, a Lei de Genocídio, e assim por diante. Muito bem. O nosso próximo princípio penal é o princípio da culpabilidade. Mas temos, parece, mais uma pergunta aqui dos presentes sobre o princípio da legalidade. Oi, professor, meu nome é Alessandra, sou da OAB, sou aluna também lá da Fortune e estou com uma duvidazinha. A gente sabe que o artigo 18, inciso 2 do Código Penal, descreve a respeito do crime culposo. Só que nesse artigo só fala a respeito do resultado. Então, bem deixando claro, do tipo aberto. Eu queria saber o seguinte, sendo que no crime culposo, os elementos do crime culposo seria a conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo e voluntário, previsibilidade e tipicidade, de que forma isso tudo influenciaria nesse modelo de tipo culposo usado pelo legislador que fere, que possa vir ferir o princípio da legalidade da dimensão taxatividade? Muito bem. A pergunta consiste em se a narração do tipo culposo, o modelo de narração utilizado pelo legislador, fere ou não o princípio da legalidade na sua dimensão taxatividade. Como nós acabamos de falar há poucos instantes, o Juarez Tavares, na sua obra Teoria do Injusto Penal, da editora Del Rey, ele afirma que o modelo de descrição do tipo culposo utilizado pelo legislador brasileiro, ele fere o princípio da legalidade na sua dimensão taxatividade. Entretanto, nós também afirmamos que outra parte da doutrina, citada lá pelo Nilo Batista na sua obra Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, entende que não é possível narrar o tipo culposo de forma fechada, como desejam muitos doutrinadores, sob pena de ferir o princípio da legalidade. Nós temos que entender aqui nessa aula de princípios, que todos os princípios que nós estamos falando, eles vão direcionar a atividade do legislador e vão direcionar a atividade do operador do direito penal. Muitas propostas destes princípios, elas, infelizmente,
ainda são utópicas, não são ainda completamente respeitadas pela jurisprudência e pela doutrina tradicional. É claro que temos que, a cada dia, buscar um modelo de direito penal constitucional. Isso não significa ser complacente com a impunidade, mas também significa não aceitar simbolismos penais, não aceitar direito penal de emergência, casuístico, entender que o direito penal é um mal necessário, é da última ratio, conforme veremos aqui. Então, respondendo à pergunta do tipo culposo, a jurisprudência entende que não fere o modelo de narração aberta do tipo culposo, embora seja uma proposta de uma doutrina mais técnica, tentar fechar ao máximo para ser mais garantista o tipo culposo. Lembrando que o princípio da legalidade, ele ainda tem duas dimensões, que seria o exercício da função garantia, vedação de penas ilegais, função garantia do princípio da legalidade, vedação de penas ilegais, e função constitutiva, que o tipo penal tem que estar descrito em uma lei. O tipo penal tem que estar descrito em uma lei. E, de preferência, uma lei que não seja uma lei aberta, mas uma lei taxativa e exata. Continuando aqui. Princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade, terceiro princípio que estamos vendo nessa aula de hoje, onde estamos tratando dos princípios penais e política criminal, o princípio da culpabilidade, ele tem que ser interpretado adequadamente, porque o termo culpabilidade não significa somente princípio. O termo culpabilidade significa princípio no direito penal, significa elemento e fundamento da pena, significa elemento integrante da estrutura analítica do crime. Nós não estamos aqui falando da culpabilidade psicológica, da teoria causal clássica ou naturalista do Litz e do Belling. Não estamos falando da culpabilidade psicológica normativa do modelo causal neocantista. Não estamos falando da culpabilidade normativa pura da teoria finalista. Estamos aqui, neste momento, tratando da culpabilidade princípio. O que significa a culpabilidade na sua dimensão princípio? Na dimensão princípio, a culpabilidade significa uma exigência de que a responsabilidade penal no Estado Democrático de Direito seja subjetiva. Ou seja, o cidadão não pode responder pelo mero resultado do seu movimento corporal. O cidadão só pode responder por um fato penal se houver atuado com dolo ou culpa nas hipóteses previstas em lei. Isso significa responsabilidade penal subjetiva. Muitos autores com os quais concordamos até substituem esse nome, princípio da culpabilidade, pela expressão responsabilidade subjetiva, que parece ser um nome mais adequado. A responsabilidade subjetiva, portanto, significa uma exigência do Estado Democrático de Direito, uma exigência do direito penal do fato fundado no dolo ou na culpa, uma exigência de que o cidadão não vai responder pelo mero resultado de sua conduta se não se provar dolo e culpa. No campo do direito penal, nós temos que ter muito cuidado com isso, para evitarmos o máximo a responsabilidade penal objetiva, que é aquela responsabilidade que dispensa o exame do elemento subjetivo, aquela responsabilidade que pune o sujeito pelo mero nexo causal, diga-se passagem, físico, relação de causa e efeito, naturalista de sua conduta. Nós não podemos aceitar isso. No Estado Democrático de Direito, a responsabilidade penal, ela é subjetiva. O cidadão só pode responder se tiver atuado com dolo ou culpa. Essa é a dimensão do princípio da culpabilidade. Lembrando que, infelizmente, no nosso modelo de direito penal brasileiro, nós ainda temos alguns resquícios de responsabilidade penal objetiva. A doutrina aponta o caso da embriaguez na actio liberi causa. A doutrina aponta o caso da rixa qualificada. A doutrina aponta a hipótese recente contemplada no parágrafo único do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, onde o legislador, em um momento lá, no parágrafo único do 304 do Código Penal da Lei de Trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 304, parágrafo único, em um momento lá, o legislador contemplou a omissão de socorro do cadáver. Quem omite socorro no caso de morte instantânea, responde pelo 304, é o que está escrito lá no parágrafo único. Tudo bem que a intenção do legislador pode ter sido a melhor, tentar evitar o resultado morte, porque nem todos conseguem, no primeiro momento, entender se houve ou não morte, porque não são experts, não são técnicos. O que o legislador quis foi forçar o socorro, mas ele não poderia punir com crime esse forçar o socorro. Poderia ser uma sanção administrativa, mas não poderia, em hipótese alguma, ser uma sanção penal, ser um crime, porque o crime não serve para
tipificar conduta de omissão de socorro a cadáver. É o que está escrito lá. Nessa esteira nós citamos o César Roberto Bittencourt, com o qual aqui nós concordamos. Temos que ter cuidado com a elaboração de tipo penal. O tipo penal não pode seguir o casuísmo, o simbolismo. O tipo penal tem que ser elaborado para a real tutela dos bens jurídicos relevantes constitucionais. Ele não pode ser elaborado por influência sem técnica de momentos específicos pelos quais passam a população, o país. Determinados fatos podem levar à revolta privada, mas não é assim que se elabora o direito penal no Estado Democrático de Direito. Por mais que nós queiramos, do ponto de vista pessoal, temos que elaborar de forma técnica, obedecendo o modelo de um Estado Democrático de Direito. Muito bem. Prosseguindo aí. Então, temos que ter o máximo de cuidado com o princípio da culpabilidade, que é diferente de elemento integrante da estrutura analítica do crime, que é diferente de culpabilidade como medida de pena, que é diferente de culpabilidade de aplicação da pena do artigo 59. A culpabilidade é elemento integrante da estrutura analítica do crime, está ao lado da ilicitude e da tipicidade, adotando aqui o conceito que a nosso juízo é o conceito majoritário e mais adequado, dispensando aqui os conceitos bipartidos existentes aí em algumas doutrinas nacionais. Muito bem. O próximo princípio que vamos tratar é o princípio da intervenção mínima. Mas muitos poderiam estar com a seguinte dúvida: a co-culpabilidade tem alguma relação com o princípio da culpabilidade? A co-culpabilidade tem alguma relação com o princípio da culpabilidade? Muitos poderiam estar com essa dúvida, pairando aí em suas cabeças. A co-culpabilidade é a corresponsabilidade social. É a corresponsabilidade social. A co-culpabilidade é a exigência de que o juiz, no caso concreto, examine a culpabilidade com valoração, chegando a exame de excludentes supralegais de exigibilidade de conduta diversa. A co-culpabilidade é uma forma de afastar o caráter absoluto da culpabilidade vinculada ao livre-arbítrio, que sempre foi proposta do finalismo. A co-culpabilidade é uma forma de entender que as razões do crime muitas vezes consistem na inexistência de direitos e garantias consagrados na vida das pessoas. A co-culpabilidade não é espaço para entender que se o sujeito é pobre pode praticar um crime. Não é isso. A co-culpabilidade é uma forma de o juiz interpretar, no caso concreto, o campo de alternativas que tinha o cidadão antes de praticar um crime. Determinadas pessoas têm um campo maior de alternativas para não praticar o crime. Outras têm um campo menor de alternativas antes de praticar um crime. Essa análise tem que ser feita na dosimetria da pena, sob pena de adotarmos um modelo objetivo e um modelo injusto. Nós temos que entender, como prega o Zaffaroni, como prega o Gregory Moura na sua obra Princípio da Co-Culpabilidade, editora Ímpetus, que o caso concreto deve ser examinado com esses detalhes. É uma forma de inserir juízo de valor no exame da culpabilidade. É uma forma de o juiz chegar a uma decisão de dosimetria mais adequada. No nosso país, o único artigo, segundo a doutrina, que daria uma base para a aplicação da co-culpabilidade é o artigo 66 do Código Penal, que trata da atenuante por outras circunstâncias não previstas em lei. O problema é que esse artigo só autoriza, na fórmula da súmula 231 do STJ, que interpreta as atenuantes, a redução da pena até o mínimo legal estabelecido na lei. Essa pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal por força da súmula 231. Logo, a co-culpabilidade vinculada a esse artigo 66, mencionado pelo Zaffaroni em sua obra, pela editora RT, pelo Rogério Greco em sua obra da editora Ímpetus, mencionado pelo Gregory Moura na sua obra da editora Ímpetus, essa co-culpabilidade estaria atrelada a esse limite. Não poderia ser aquém ou abaixo do mínimo legal previsto na lei. Embora existam doutrinas em sentido contrário, a súmula 231 do STJ ainda prevalece. Muito bem. Prosseguindo. Nós temos também o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima se divide em duas perspectivas. A intervenção mínima se divide em subsidiariedade e em fragmentariedade. Em que consiste o princípio da subsidiariedade no direito penal como corolário da intervenção mínima, segundo a doutrina mais técnica? O princípio da subsidiariedade significa que o direito penal só vai ser utilizado quando os demais ramos do direito fracassarem. Quando os demais ramos do direito não conseguirem solucionar aquele problema de forma eficiente e eficaz. Significa que o direito penal é da última ratio. O direito penal só vai ser utilizado quando o problema passar em todas as peneiras dos demais ramos do direito. Essa é a ideia de um direito penal subsidiário.
O direito penal subsidiário é um direito penal consentâneo com o Estado Democrático de Direito. O direito penal subsidiário é reconhecido em julgados do Supremo Tribunal Federal. O direito penal subsidiário é reconhecido em julgados do STJ. O direito penal subsidiário, por exemplo, é reconhecido na análise do crime de desobediência. Em todo instante, quando analisa o crime de desobediência, STJ e STF têm entendido que, na análise do crime de desobediência, se já houver uma infração administrativa capitulando aquela conduta de desobediência, se a desobediência foi num cenário de uma hierarquia administrativa e já houver uma punição administrativa para aquela desobediência, não configurará o artigo 330 do Código Penal, embora do ponto de vista formal pudesse constatar aí uma desobediência. O Supremo e o STJ têm entendido que se a norma administrativa já está sancionando o problema, nós não vamos aplicar o 330 do Código Penal, salvo se a norma administrativa fizer uma ressalva. Por exemplo, punição de 30 dias de suspensão para desobediência tal, vírgula, sem prejuízo da sanção penal. Se houver essa ressalva, nós poderemos, no caso concreto, aplicar tanto a sanção administrativa quanto a sanção penal. Mas sem essa ressalva, o entendimento dos tribunais tem sido no sentido de que não há crime de desobediência. E isso não somente na escala hierárquica administrativa. Recentemente chegou um problema ao Supremo Tribunal Federal, onde um cidadão parado em uma blitz não tinha documento algum. E aí determina o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 238, que o veículo deve ser retido, aplicação das sanções administrativas respectivas. Esse fato foi parar no juizado e depois foi parar, ainda depois das demais instâncias, no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Neste caso, da blitz, onde o cidadão foi parado na blitz e não apresentou os documentos, por uma questão que nós não examinamos os autos, não sabemos, ele foi responder como um desobediente ao artigo 330 do Código Penal. Um autor da conduta contida no artigo 330 do Código Penal, que veda a prática da desobediência. O que aconteceu? O Supremo entendeu que não haveria crime de desobediência, porque aquela conduta já estava devidamente sancionada e punida pelo artigo 238 do Código de Trânsito Brasileiro. Ora, professor, eu aprendi que as instâncias são independentes. Pode existir sanção administrativa, pode existir sanção penal, ou pode existir uma e pode não existir outra. As instâncias continuam independentes, mas no modelo constitucional, quando for possível resolver um caso de forma eficaz com o direito administrativo, nós não devemos utilizar o direito penal. Porque o direito penal é aquele que pode atingir a liberdade do cidadão, que pode etiquetá-lo. Ele é um direito mais severo, que é um mal necessário, precisamos dele, mas só para situações realmente necessárias. O que entendeu o Supremo nesse modelo é que nessa situação, já há uma sanção administrativa que resolve o problema e que, portanto, nós não precisaríamos utilizar o artigo 330 do Código Penal. Em outra situação que chegou ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, casos que foram julgados, determinado juiz fixou uma obrigação de fazer com a multa diária pelo descumprimento da obrigação. O cidadão não cumpriu aquela obrigação que decorreu de um processo civil. Não cumpriu. Pergunta-se, ele praticou ou não crime de desobediência, porque desobedeceu a ordem legal de um funcionário público competente na forma do artigo 330 do Código Penal? A resposta é, não praticou, porque já existe uma sanção para essa conduta. Que sanção é essa? A sanção é a a multa fixada lá no Código de Processo Civil, que regula muito bem a situação e não precisamos utilizar o direito penal nessa situação. Temos que entender que o direito penal é a última ratio e é assim que vamos fortificar o direito penal, para que ele possa atuar nas situações realmente necessárias para a tutela dos bens jurídicos mais importantes da sociedade. Tá? Então vamos lá. E a intervenção mínima na dimensão fragmentariedade? O que quer dizer intervenção mínima na dimensão fragmentariedade? Na dimensão fragmentariedade, a intervenção mínima quer dizer que ao direito penal só interessa punir as ações mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais importantes. Ao direito penal só interessa punir as ações mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais importantes. É constante na jurisprudência do STJ e do STF o uso da fragmentariedade como precedente da insignificância. Embora no contexto histórico da formação do princípio da insignificância isso não tenha sido afirmado de forma expressa, é constante na jurisprudência do STJ e do STF o uso da fragmentariedade como razão para a aplicação do princípio da insignificância, que nós vamos ver no nosso segundo encontro. Muito bem, a fragmentariedade, portanto, diz que ao direito penal interessa punir
as ações mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais importantes. Então, nós já vimos aqui os seguintes princípios. Nós vimos o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós vimos o princípio da legalidade. Nós vimos o princípio da culpabilidade. Nós vimos agora o princípio da intervenção mínima. 4 princípios. E nós podemos dizer que esses 4 princípios penais devem ser obedecidos pelo legislador e pelo julgador e demais operadores do direito penal. Atenção, os princípios são preceitos normativos, não são programáticos, na esteira do canotilho. Eles são normativos, eles devem nos guiar para um direito penal constitucional. Mas isso não significa insegurança jurídica. Esse é o ponto. Isso não pode significar, em momento algum, insegurança jurídica. Os tribunais superiores, a cada dia, no exame do direito penal com os princípios, devem estar preocupados em uniformizar entendimentos, para que situações fáticas idênticas não possam redundar em segregação da liberdade para uns e prisão para outros. Tá? Os princípios penais, portanto, constitucionais que estamos vendo neste primeiro encontro e que continuaremos vendo no segundo encontro, eles são importantíssimos para a compreensão de um direito penal constitucional. Nós vimos legalidade, vimos dignidade da pessoa humana, nós vimos culpabilidade e intervenção mínima neste primeiro encontro. Vocês que estão aí ouvindo poderão encontrar alguns desses princípios expressos na Constituição Federal. Outros decorrem da visão da doutrina, mas, de qualquer forma, não há dúvida, eles formam um arcabouço constitucional, eles são vetores de um direito constitucional penal. Eles são vetores para afirmar que existe uma teoria constitucionalista do direito penal. E nós temos uma visão diferente um pouco de teoria constitucionalista do direito penal. Teoria constitucionalista do direito penal corresponde a uma interpretação do direito penal que nós aprendemos, direito penal dogmático, positivista da faculdade, mitigado agora por um modelo constitucional de direito penal. O próprio Supremo Tribunal Federal tem reconhecido isso. E nessa conclusão da nossa aula, nós mencionamos o julgado do Supremo Tribunal Federal, HC 92525. No HC 92525, ao aplicar o princípio da proporcionalidade para afastar o preceito secundário da receptação qualificada, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que tanto o legislador quanto o julgador devem obediência aos princípios constitucionais. E os princípios vão nos auxiliar na limitação do ius puniendi do Estado, sem que isso signifique impunidade, mas que signifique um direito penal necessário para situações necessárias e um direito penal desnecessário que deve ser afastado. Muito bem, foi um prazer estar com vocês aqui neste nosso primeiro encontro. Nós vamos mencionar para vocês o e-mail da TV Justiça. O e-mail da TV Justiça o e-mail da TV Justiça é saberdireito@stf.jus.br. Saber Direito, participe, portanto, através do e-mail da TV Justiça, saberdireito@stf.jus.br, e vocês poderão também baixar essa aula do site da TV Justiça. Poderão rever essa aula novamente para a formação de uma visão crítica de um direito penal constitucional. Até a nossa próxima aula de amanhã, quando continuaremos com os princípios penais e a política criminal nesses nossos encontros. Muito obrigado.